Você chega em casa depois do trabalho ou da escola com tanta fome que comeria até as paredes, se fosse possível. Pois bem, coma todas as rosquinhas do mundo. Você abre a geladeira e lá está uma pizza do dia anterior. E apesar de eu preferir comer ela gelada, você opta por esquentar ela e usa justamente um equipamento muito comum dos lares: forno de micro-ondas. Mas como que funciona ele? Olha, a quantidade de mitos que você ouve por aí sobre os micro-ondas, não só o aparelho, mas o conceito físico de micro-ondas mesmo, tá? Não está no mapa. Coisas como micro-ondas podem causar câncer, ou ainda, não tem problema colocar colheres de metal dentro de um forno de micro-ondas. O problema é só se você colocar garfo. Ou pior de tudo, os micro-ondas são responsáveis pelas chuvas. Nossa, é muita balela. Pois é, tudo isso é muita balela. Vamos lá. Para entender o aparelho de micro-ondas, vamos entender antes o que são as micro-ondas. Quando falamos de radiação, nós temos que separar ela em duas partes. A radiação ionizante, que se trata das ondas eletromagnéticas que possuem uma quantidade de energia grande o suficiente e, portanto, a capacidade de arrancar elétrons dos átomos, criando os chamados íons. Em contrapartida, temos a chamada radiação não ionizante, que seriam ondas eletromagnéticas que não possuem energia suficiente para arrancar elétrons. A faixa que determina a possibilidade de ionização de uma onda eletromagnética é o seu comprimento de onda e, é claro, a sua frequência. Para você entender melhor sobre essa questão da ionização, temos que lembrar que uma onda nunca carrega matéria, mas carrega energia. E se pararmos para analisar, essa energia é maior quanto menor esse comprimento de onda. É o que nós chamamos de penetrabilidade, né? Vamos simular isso com pistas e carros, beleza? Aqui nós temos essa distância e temos dois carros exatamente iguais, nas mesmas condições, e vão ter que se deslocar essa distância. Se construirmos uma pista toda curva assim, a quantidade de energia gasta pelo carro seria uma, mas se você altera a pista e aumenta a quantidade de curvas, o que você encontra é que o segundo carro deve fazer uso de muito mais energia se quiser chegar no mesmo instante que o primeiro carro. Por isso, apenas as ondas eletromagnéticas que possuem comprimento de onda menor do que a cor violeta, ou melhor, uma frequência maior do que essa cor, correspondem à radiação ionizante. E nela entra o ultravioleta, os raios X e os famosos raios gama. Por outro lado, radiações como o infravermelho, as ondas de rádio e, é claro, as micro-ondas são radiações não ionizantes e, portanto, têm baixa energia e baixo poder de penetração. Por isso, aquele lance de que micro-ondas causam câncer é mentira. Ok, sensei, compreendido isso, mas como funciona o equipamento em si? O forno de micro-ondas foi criado em 1947 pela empresa Raytheon. Raytheon. Enfim, vocês entenderam. Fazendo uso da descoberta de Percy Spencer, que descobriu, por acaso, as capacidades de aquecimento das micro-ondas, ao mexer em um radar e uma barra de chocolate derreter no bolso dele. Sim, foi por acaso. O primeiro micro-ondas criado tinha 1,70 m de altura e pesava 340 kg. Imagina um trambolho desse na sua casa, meu irmão. De lá pra cá, algumas coisas mudaram no aparelho, principalmente o tamanho dele e o peso, né? Mas no geral é tudo igual, tá? Temos um aparelho que será o responsável por produzir as micro-ondas. É o magnetron, um aparelho que faz uso de ímãs para girarem os elétrons que se encontram dentro do equipamento nos chamados anodos. Quando os elétrons se movem e aceleram, produzem campos eletromagnéticos, e dependendo dessa velocidade de movimentação, podemos chegar na faixa das micro-ondas. Essas micro-ondas então são direcionadas para um ventilador que vai atuar como se fosse uma espécie de antena e vai jogar essas ondas para dentro do compartimento, que possui uma blindagem e superfícies reflexivas,
para espalhar por todo aquele ambiente interno as micro-ondas. Por isso, inclusive, que não se deve colocar objetos metálicos dentro do equipamento, já que os metais são ótimos condutores e, por conta disso, vão sofrer a ação das ondas eletromagnéticas produzindo descargas elétricas dentro do equipamento, que pode levar a incêndios e até explosões. Vale lembrar que as micro-ondas não vão fornecer calor diretamente, tá? Mas elas vão atuar sobre as moléculas de água, alterando seus estados de oscilação, produzindo assim um aumento de temperatura. Ou seja, exposição a micro-ondas não vai te dar câncer, mas pode causar queimaduras sérias, tá? Quando incidido diretamente sobre a pele. E essa exposição for prolongada, isso tem que ser muito bem claro, tá? Se a exposição for prolongada, incidir diretamente, realmente pode causar queimaduras. Mas antes que você entre em desespero, esses equipamentos são muito seguros, com diversos mecanismos de segurança, como por exemplo uma trava que impede a abertura da porta durante o funcionamento. Uma curiosidade é que o 5G funciona justamente fazendo uso das micro-ondas, já que elas são ondas mais curtas do que as ondas de rádio convencionais, e portanto carregam mais energia e seriam mais rápidas, apesar do alcance ser menor do que o de uma antena convencional, né? Mas, de novo, isso não causa qualquer risco à saúde, beleza? Pode tirar o chapéu de alumínio. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Já conhecia o funcionamento de um micro-ondas? Se sim ou se não, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante, assim como o botão do valeu demais, tá bom? Se quiser conversar sobre física, você também pode entrar no nosso Discord, o link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!